Bom, gente, sejam bem-vindos, meus amigos, patriotas, intervencionistas em geral, né? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Até começar a live, eu gosto de cumprimentar a cada um, né? Agradecer a presença de cada um, mesmo aqueles que eu não consegui agradecer ainda, falar o nome, mas saibam que todos são bem-vindos, né? E eu vejo a cada um também na live o nome depois, curto. Então se sintam bem acolhidos e sejam bem-vindos. Compartilhe, né? Dê seu like, compartilhe no grupo, na sua página, para que possamos levar essa mensagem a muito. Já estamos começando a live com quase 100 pessoas. Então sejam bem-vindos. E compartilhe também, não esqueça, nos grupos, na sua página. Bem, gente, hoje é um tema muito interessante. Por quê? Porque a intervenção militar, muita gente diz assim, mas não vai ter intervenção militar, tal. Gente, a intervenção militar ela já está acontecendo. Muita gente, não vai, já está acontecendo. A insurgência dentro dos quartéis já aconteceu. Isso é um fato. Muita gente não sabe disso. Por quê? Porque as mídias televisivas, a Globo, o SBT, a Band, todas as mídias, elas não noticiam essas coisas. Por quê? Porque elas são comunistas. São de ideologia comunista, socialista. E juntos com o governo, eles estão. Então eles não têm interesse nenhum em falar o que está acontecendo no Brasil. Pelo contrário. Mas a insurgência já aconteceu, gente. Dentro dos quartéis, aqueles soldados que não são comunistas, generais que não são comunistas, coronéis, tenentes, já houve essa insurgência. Muitos militares foram presos nos quartéis, é um fato. E isso nós só vamos acompanhar pelas mídias alternativas. Mas o fato é que militares já foram presos e o Temer não manda em nada no Brasil mais. O Temer não aparece para nada. Por quê? Porque os militares já não estão mais sob o comando de Temer. Agora os militares estão sob o comando do exército americano. Por quê? Você já vai entender lá na frente. Quando eu vinha falando atrás que o Mike Pence veio para o Brasil, o que aconteceu? Quando houve essa insurgência dentro das Forças Armadas, então veio o vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, para o Brasil. E eu contava na outra live que o Mike Pence se reuniu com o Aloysio Nunes, que Aloysio Nunes, todo mundo sabe que ele é um comunista, ele fez parte da guerrilha de 64, né, da ANL, um grupo guerrilheiro mais forte da época, que assaltavam bancos e muitas outras coisas. O Aloysio Nunes é ministro das Relações Exteriores no Brasil. E quando o Mike Pence veio para o Brasil, ele se reuniu com o Aloysio Nunes. E o Aloysio Nunes disse que o Brasil ficará ao lado da Venezuela. E o que Pence falou? Pence depois se reuniu com Temer e disse assim, bom, né, o Pence dizendo para o Temer, meia hora de reunião, o negócio é o seguinte, os Estados Unidos vai atacar a Venezuela. E todos os países que ficarem contra a Venezuela vão sofrer retaliação. Por quê? Porque o governo do Brasil, gente, entenda uma coisa, é um governo comunista. Há 30 anos atrás, o governo brasileiro é comunista. Os representantes do Brasil são comunistas. Não significa que o Brasil, o povo brasileiro é comunista, mas os representantes são comunistas. Há 30 anos atrás. Isso já aconteceu há muito tempo. Só que tudo veio sendo implantado no Brasil em doses homeopáticas. A estrutura do Brasil, a estrutura, a Constituição
do Brasil foi criada pelos comunistas. Desde Fernando Henrique, Collor, veio vindo Lula, todos são comunistas. Então, o Pence deu essa notícia para Aloysio Nunes e Temer. O Temer, dali a algumas semanas, foi se reunir com o BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China. É um grupo de comunistas. E o Temer pediu apoio militar para o presidente da China, Xi Jinping. Foi pedir ajuda militar. Eu estou contando isso porque eu já contei na outra live, mas para que você possa entender um pouco mais, né? Aí aconteceu o quê? Aconteceu que na sequência veio para o Brasil James Mattis. James Mattis é um general dos Estados Unidos, chefe do Pentágono, né? E ele deixou os Estados Unidos e veio para o Brasil pela primeira vez na história. Mídia televisiva, nada. Todo mundo quietinho. Veio Pence, James Mattis. Todo mundo ficou quieto. Eu queria que você entendesse assim. A América Latina, toda a América Latina já está cercada. Está cercada pelo mar, por porta-aviões americanos. Está cercada pelo ar, pela Força Aérea, também americana, os caças F-18, e também por terra. Então tudo está fechado. Os Estados Unidos já têm ordem, né, para atacar Venezuela. Por isso que o James Mattis veio para o Brasil. E na sequência veio mais um homem forte dos Estados Unidos, Bob Gutleiter. Bob Gutleiter, ele é como se fosse o Sérgio Moro no Brasil, mas nos Estados Unidos. Então Bob Gutleiter veio para o Brasil por quê? Para realmente ficar a par da situação. Então você veja que primeiro veio Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, na sequência veio general James Mattis e na sequência veio Bob Gutleiter. E tem mais um homem que está no Brasil aqui. Eu já vou mostrar e já vou falar dele, né? Se chama Robert Blake Neller, né? Até vou mostrar agora, né? Esse homem aqui, ele já está no Brasil. Ele é comandante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele está no Brasil com 300 homens fuzileiros das Forças Armadas Americanas. Eu queria que você entendesse assim. Os Estados Unidos têm 5 forças. Tem o Exército, Marinha, Aeronáutica, o Corpo de Fuzileiros Navais e a Costa Marinha. Então tem 5 forças armadas. Uma das forças armadas já está no Brasil, com o general Robert Blake Neller, comandante dos fuzileiros navais. Já está no Brasil. Cadê a mídia? Cadê a Globo? Né? Esse comandante dos Estados Unidos, para você entender um pouco, quando a gente fala em fuzileiros navais, nós falamos em Marines Corps, um grupo de fuzileiros navais. Já estão aqui. O que faz a Marines Corps? Os fuzileiros navais. E esses homens, para você ter uma ideia, gente, esses homens são os homens mais treinados do mundo. Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E eles só vão para um país para fazer uma asepsia, uma limpeza. Por exemplo, no Egito, quando houve a intervenção militar, a Marines Corps estava lá, Grupo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Eles pegaram o ditador egípcio e levaram para o exército egípcio. Então, o que os fuzileiros navais fazem? Eles só vão para um determinado país quando existe uma iminente guerra. Eu
Quero que você entenda isso. Não existe esse negócio de treinamento. Ah, eles vão porque é um treino. Não, gente. Eles só vão para um determinado país em uma iminência guerra. Por isso eles foram para o Egito, a Marines Corps, grupos de fuzileiros navais, né? Foram para outros lugares e agora estão no Brasil, com o comandante General Robert Blake Neller, que já está no Rio de Janeiro. O Robert Blake Neller, ele já se reuniu com 37 generais do Brasil que fizeram a insurgência dentro das Forças Armadas. Porque essa insurgência, eu quero que você entenda aqui, não é desobediência. Essa insurgência significa o quê? O Brasil, gente, ele foi vendido para a China comunista. Eu quero que você entenda isso. O Brasil foi vendido para a China comunista. Como eu falava nas outras lives atrás, o que acontece? O Brasil vendeu as ferrovias para a China, as hidrelétricas para a China, vendeu empresas alimentícias para a China está construindo um aeroporto no Brasil dela própria, a China está construindo aqui no Brasil base militar com mísseis apontados para os Estados Unidos. Tudo isso é fato, gente. E tudo isso você não vai saber. Entendeu? Enquanto as pessoas estão alienadas, com eleição, tá tudo certo, você vai votar em quem? Né? Vamos fazer aqui, em quem que você vai votar? Tal. Gente, o povo está muito alienado, está por fora do que está acontecendo no Brasil. A China comprou o Brasil. O Brasil já é um país comunista. Fato, ponto. Não tem que discutir sobre isso. O Brasil só não foi oficializado um país comunista. Mas em janeiro de 2019, o Foro de São Paulo pretende oficializar o Brasil como um país comunista. Para quem não sabe, o Foro de São Paulo é uma organização comunista internacional em solo brasileiro, que foi fundado pelo vagabundo do Lula, comunista, por Fidel Castro, em parceria com o país comunista, Farc, PCC, extremistas islâmicos e etc, etc, etc. E nós sabemos que Fernando Henrique também faz parte do Foro de São Paulo, porque ele é o mentor. Fernando Henrique é o socialismo fabiano, como eu já havia falado nas outras lives, que é a implantação do comunismo pela canetada. Então estão todos mundo juntos, todos. Não se engane porque o Bolsonaro, gente, não compare Bolsonaro com Trump, pelo amor de Deus. Aprenda isso. Bolsonaro é outro vagabundo comunista que ele apenas está usando o patriotismo, o intervencionismo para continuar o sistema. Bolsonaro, ele votou no Lula, aprovou 90% dos projetos do Lula, ele mesmo, da boca dele. E o mais grave, ele aprovou a SUSP. E Bolsonaro foi se reunir com o grupo dos Bilderbergs, dos globalistas, que Trump está lutando, batalhando contra. Bolsonaro foi pedir apoio para os Bilderbergs. Fato. Então, Bolsonaro e Trump, não tem como você comparar, gente. Tem muita gente que está muito alienada com política e não está vendo a situação da coisa como ela é. A intervenção militar, ela é algo sigiloso, gente. Não pense que as pessoas pensam assim, mas a intervenção militar não vai acontecer. O que a pessoa imagina que é uma intervenção militar? Cornetas? Intervenção militar está acontecendo? A Globo, né? Olha a intervenção militar aí, gente. Olha o regime militar que derrubou os... Gente, isso é fantasia. Nunca vai acontecer isso. Não esperem isso. A intervenção militar, ela começou dentro do Brasil, é o começo, para que você possa entender, é o começo com a insurgência dentro das Forças Armadas. A limpeza, a asepsia, o corte na carne dos comunistas nas Forças Armadas, com o apoio
dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos vão invadir a Venezuela. E isso vai acontecer agora em setembro. Eu não tenho uma data para dizer hoje, amanhã, depois. O fato é que os militares vão tomar o poder no Brasil antes das eleições. Por isso que nós dizemos que não vai haver eleições no Brasil. Porque a intervenção ela já aconteceu dentro das Forças Armadas. Fato. Ponto. E a tomada de poder vai acontecer agora, antes das eleições. Por isso que tem muitos candidatos desistindo de suas candidaturas. E isso a mídia não mostra, porque é comunista. Nas ruas, você já viu faixas, cartazes? Está muito quieto. Por quê? Porque muita gente sabe que não vai ter eleições. Só que o que vai acontecer? Está todo mundo quietinho. Porque quando chegar agora, setembro, já estamos em setembro, ali, qualquer data, vai haver a invasão na Venezuela. E os militares vão tomar o poder no Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos já estão orquestrando. É como que uma música, gente. Não pense que só a Venezuela vai ser tomada. A América Latina vai ser expulso ao comunismo. E o Brasil é um país comunista. Então você vai invadir a Venezuela, os Estados Unidos, e no Brasil os militares vão tomar o poder com o apoio dos Estados Unidos. E uma notícia, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez o Donald Trump ainda venha para o Brasil em setembro. Para você ver o nível que está a coisa. Ah, mas ninguém falou nada. E não vão falar. Vão falar depois que estiver aqui. Primeiro veio o vice-presidente, Mike Pence. Depois veio James Mattis, chefe do Pentágono, general, que só vai para determinados países para controlar a sua tropa, para estar com sua tropa. Veio para o Brasil. Depois veio Bob Gutleiter para o Brasil, para ver a questão jurídica da coisa. Porque Bob Gutleiter ele está prendendo lá na CIA os infiltrados comunistas. O Bob Gutleiter é um caçador de comunistas, gente. É um caçador de comunistas. E ele veio para o Brasil. E agora está no Brasil esse homem, Robert Blake Neller. Está no Brasil. A intervenção dentro das Forças Armadas já aconteceu. E o Robert Blake Neller se reuniu com oficiais e ele disse que esse processo no Brasil não tem mais volta. Não tem mais volta. Os militares já não se reportam mais a Temer. Temer não manda nada no Brasil. Os militares não estão se reportando. Eu estava ouvindo um áudio de uma conversa dos vagabundos traficantes no Rio. Lá a intervenção era uma intervenção federal. O que estava acontecendo? O governo estava usando essa intervenção federal no Rio para meios políticos. Então o que o governo fez? Chamou os direitos humanos, várias instituições, chamou o comandante lá do Exército no Rio e disse que não era para matar bandido. Os militares são treinados para a guerra, gente. Para matar. Para proteger o Brasil. O papel dos militares é isso. E eles fizeram uma arapuca para o Exército no Rio, que não poderia matar. O que está acontecendo agora? O Exército no Brasil, os militares, não estão mais se reportando ao governo federal, ao Temer. E lá no Rio, o Exército está subindo o morro e está matando bandido. É um fato, gente. Pouca gente sabe disso. Mas a coisa está pegando. Eu queria que você escutasse um áudio, bem rapidinho aqui,
dos traficantes que estão apavorados lá no Rio, porque o exército está caindo em cima. Escuta bem rapidinho aqui. Poucos amigos tá muito bolado com os militares, mano. Agora vai dar merda. Caralho, agora vai dar merda, mano. Mano, tem oito mortos, tem 5 baleados. Mano, já levou uns 20 presos, tá ligado? Mano, tá cheio de exército com toca ninja, tá cheio de exército prendendo. Mano, os caras tá muito bolado mesmo com os militares, mano. Eu tô aqui no grupo, os caras tá falando toda hora, parceiro, esses caras que tá de toca ninja, ou eles moram perto, tá ligado? Ou eles moram no morro, parceiro. Bagulho não tá maneiro não, é aí nosso inimigo, mano. Os caras tá vindo no morro pra prender, pra ajudar os canas, tá até matando já, parceiro. Mano, os caras tá cheio de ódio, mano. Os caras tá falando que se não sair do exército agora, ou sai do exército ou sai do morro, mano. Caralho, mas sabe que isso é boato, só sabe que, tipo assim, ordem, só se vir ordem do mano lá em cima, tá ligado? Ah, caralho, mano, esse bagulho vai dar merda por militar, mano. Tá maluco, mano? Militar é neutro, mano. Militar é bagulho de guerra, mano. De país. Não é bagulho de estado, não, mano. Assim, mano, ou eles vão fazer vários menor pedir baixa, ou eles vão matar vários menor dentro da favela, viado. Aí, tem como me mandar o número dos mototáxis aí? Eu tô batendo todos os mototáxis. Pedir pra fazer protesto sentido da Penha, que tem vários amigos baleados, amigo morto, amigo enquadrado. E mototáxi que não for, não vão rodar mais, pegou a visão. É o toque dos amigos. Pra todos os mototáxis fazer protesto, mano, e ponto por ponto, chamar todos os mototáxis. Qual é, mané? Aí dessa, né? De filme, mané. Os caras aqui, aquela pedreira aqui de casa, os caras estão no meio da pedreira, no meio das pedras. O Patrick tava passando a visão aqui, não vi, caiu até gente lá de cima. O exército tá brincando de tirar o alvo com eles, mano. Com essa cena de filme, cara. Nunca vi isso na minha vida. Os caras tá perdidos andando pra lá e pra cá no meio da pedreira. Entendeu, meus amigos? O exército está brincando de tiro ao alvo com traficantes. Entendeu? O bicho está pegando. O exército não está mais sendo subordinado ao governo. O exército está pegando pesado, está matando bandido. A intervenção militar, ela já está acontecendo no Brasil. É um fato no Rio, mas esse homem aqui, ó, Robert Blake Neller, ele já está no Brasil com 300 homens, né? São os homens mais treinados do mundo. E eles só vão para determinado país, a Marines Corps, que é um grupo de fuzileiros navais, eles só vão para determinado país em uma iminente guerra. E eles estão no Brasil para fazer o quê? O mapeamento de tudo que está acontecendo, para fazer um levantamento, preparar o caminho para que a força bélica dos Estados Unidos venha para o Brasil e faça a intervenção na América Latina. É um fato, gente. Aí você diz, mas Albari, como que você sabe disso? Gente, é só você ligar A, B mais C. É só você pesquisar o que está acontecendo nas mídias internacionais. Quando eu falava nas outras lives que existe um aparelhamento, gente, no Brasil. Todas as instituições são comunistas. Todas. O STF é comunista. Gente, ponto, fato. O que você não entendeu ainda sobre isso? Que o STF é comunista. O que você não entendeu que o Tribunal Superior Eleitoral é comunista? O que você não entendeu? O que você não entendeu que as mídias televisivas são comunistas? O que você entendeu que as universidades de esquerda são comunistas? Gente, o STF ontem, essa semana, liberou o Lula para fazer as propagandas comerciais da TV. Colocou o Lula lá em cima na pesquisa. Gente, é tudo ilusão. O povo não está entendendo o que está acontecendo. Enquanto as pessoas estão se alienando com política, o pau está comendo nos bastidores. E pouca gente sabe disso. O general Mioto,
Ele falou uma coisa muito interessante. Ele dizia: jovens, não saiam do país. Agora escute bem rapidinho o que o general Mioto disse. Presta atenção. Finalizar. Todo país tem uma força armada, ou própria ou de outro país. Pense bem nisso. Palavras do general Mioto. Todo país tem uma força armada, ou própria ou de outro país. O general Mioto, ele está dizendo que o exército americano já está no Brasil. O general Mioto já está se reunindo com esse homem aqui, ó, Robert Blake Neller. O general Mioto já se reuniu com esse homem. Ele mais 37 generais que já fizeram a intervenção aqui no Brasil. O exército brasileiro com os Estados Unidos já estão juntos. E é por isso que o Temer não apita mais nada. É por isso que o Temer sumiu. É por isso que a Luísa Nunes sumiu. Todos sumiram. A intervenção na Venezuela vai acontecer. E tem mais um fato interessante. As pessoas não ficam sabendo disso. Eu vou passar o link depois embaixo aqui do que está acontecendo em Roraima, né? Eu vou passar o link embaixo da imprensa de Caracas, na Venezuela. O que está acontecendo? Para você entender o que está acontecendo na Venezuela, eu vou te falar uma coisa. O Roraima, o estado de Roraima, ele faz fronteira com a Venezuela. E o estado de Roraima, ele recebe energia elétrica da Venezuela. Por quê? Porque eles fizeram um acordo na época, Hugo Chávez, em 2001. Hugo Chávez e Fernando Henrique fez um acordo na época que o estado de Roraima iria receber energia elétrica da Venezuela. Fato. Ponto. Mas o que está acontecendo? O único estado que recebe energia, né, da Venezuela é o estado de Roraima. O Maduro vai cortar a energia do estado de Roraima. Sabe por quê? Porque vai haver a invasão na Venezuela. E é importante que Roraima ali fique sem energia elétrica. Então, o estado de Roraima, se tem alguém de Roraima aí, se prepara, gente, porque a energia elétrica de Roraima vai ser cortada. Por quê? Porque a América Latina está cercada, gente. O povo não sabe disso. Porta-aviões já tem próximo ali, a Guiana já está ali. F-18, os militares na Colômbia, no Brasil, já está tudo cercado. É questão de dias, né? Eu não vou aqui dizer hora, data, porque ninguém sabe, são estratégias militares. Mas o fato é que o pau vai comer, gente. O bicho vai pegar. E a Venezuela quer cortar a energia elétrica de Roraima. O que vai acontecer? O Brasil vai ter que ceder a energia elétrica para Roraima. Só que toda essa manobra de passar energia elétrica para o estado de Roraima vai aumentar a conta de luz para todo mundo no Brasil. Então, quem acha que o problema está na Venezuela está completamente enganado. O Brasil vai pagar. E, gente, eu não estou aqui fazendo alarmismo, nada. Mas se prepara para o caos, gente. O Brasil vai passar pelo caos. Vai passar pela violência nas ruas. Por quê? Pensa comigo, gente. Todas as instituições estão aparelhadas. Quando acontecer a intervenção militar, o que vai acontecer? Todas as instituições vão para as ruas fazer greve. As universidades, os professores esquerdistas, a mídia vai dizer que os Estados Unidos está dando um golpe no Brasil, igual a ditadura de 64, que vão alegar. Os Correios, instituição que os líderes são todos comunistas,
vão entrar em greve, o Brasil vai parar, gente. Simplesmente vai parar. As violências nas ruas, esses vagabundos dos petistas, MST, grupos guerrilheiros, os infiltrados, os venezuelanos que estão vindo de fora, gente. Muita coisa vai acontecer. Então não pense que a hora que acontecer a intervenção militar vai acontecer e no outro dia está tudo certo, tudo tranquilo. Vai começar um tempo difícil no Brasil. Pode ter certeza. A asepsia, a limpeza vai ser feita. Mas muita coisa vai acontecer. Muita coisa. Então pode ter certeza, gente, que você diz assim, ah, mas o Brasil é soberano. O Brasil não é soberano. Sabe por quê? Porque o Brasil já perdeu a soberania há muito tempo. Quando vendeu tudo, minério, empresas, Caixa Econômica, agora há pouco tempo, ferrovias para a China. Então, gente, não se iludam. O que os Estados Unidos vão fazer é entregar a soberania novamente para o Brasil. Porque, gente, a China é comunista. A China é comunista. Se o comunismo é tão bom assim, por que a Venezuela está fugindo de seu país? Eu quero agradecer aqui, gente, pelas 300 pessoas ao vivo. Nós temos 300 pessoas ao vivo. Compartilhe, gente, no seu grupo. Dê seu like na sua página para que a gente possa divulgar. Muito obrigado pela presença de todos. Então, gente, os Estados Unidos, eles não estão aqui para tomar o Brasil. Porque, veja bem, nós temos o continente americano, os Estados Unidos. Nós temos a América Central. E nós temos a América do Sul, que é o Brasil. Então, o Brasil ele é um continente. Ele está abrangendo num continente. O Brasil é um continente sul-americano. Então, o Brasil está alinhado com os Estados Unidos. Estados Unidos, continente americano, América Central e América do Sul, Brasil. Então, os Estados Unidos não vai permitir que aqui no Brasil o comunismo seja instalado, no Brasil e na América Latina. Então, esse homem, que eu volto a dizer, ele vai se reunir agora dia 3, com muitos oficiais, com o general Mioto, né? É o comandante do grupo dos fuzileiros navais, Marines Corps, que está no Brasil para preparar o caminho para a intervenção, para a tomada de poder. A intervenção já está acontecendo. Pouca gente sabe, mas o Exército já está de posse de vários documentos legislativos, né, do governo federal, de vários municípios. Então, os caras que são comunistas, político comunista, esse pessoal do STF, vão todo mundo preso, gente. A hora que os militares tomar o poder, esse pessoal, o Temer já sabe disso. O Temer sabe que não apita mais nada. Só que o Temer apertou o botão de dane-se. Ou seja, já estou lascado mesmo, então não vou fazer nada. E Temer está quieto, gente. A mídia está quieta. E tem mais um detalhe. A Globo comunista e todas as mídias do Brasil já receberam um comunicado lá da Casa Branca, do James Mattis, que é chefe do Pentágono, general, que as mídias no Brasil vai ser interditada. Quem recebeu essa comunicação foi um coordenador da emissora Rede Globo, e que já está repassando para o presidente das emissoras. Então, gente, o pau vai comer. As mídias no Brasil, todas comunistas, já receberam a notificação que vai ser interditada. As mídias no Brasil, Band, SBT, todas essas mídias vão ser interditadas. Por quê? Porque quando os militares
a junta militar, porque eu quero que você entenda o seguinte, não vai ser um general que vai assumir o poder no Brasil. É uma junta militar. São vários generais que vão assumir o poder no Brasil. E eles vão chegar nas mídias e a verdade vai ser dita para o Brasil, sim. A roupa suja vai ser lavada, sim. Porque eu quero que você entenda, meu amigo, amigos de infância, patriota, intervencionista, você que está pela primeira vez, eu quero que você entenda o seguinte. O Brasil entrou num sistema. O sistema é podre. O sistema é comunista no Brasil. O problema está no sistema. Então, se não derrubar o sistema, o comunismo continua no Brasil. Você entende? Que se houvesse eleição lá na frente, que entra qualquer um, o sistema continua. Por quê? Porque o problema está no sistema. Há 30 anos isso vem acontecendo no Brasil. O Brasil foi enganado por 30 anos com eleições e continua enganando alguns otários, alienados, que ficam aí postando em quem que você vai votar. Ah, mito, ah, Bolsonaro. Gente, é gente que não tem noção do que está acontecendo. O pau está comendo nos bastidores do poder no Brasil. E as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. As pessoas estão vivendo na Matrix. Lembra daquilo que eu falava lá no filme Matrix? Que é um mundo de ilusão, que aparentemente é real, mas é conduzido pelo sistema, que engana as pessoas. E quando você está dentro desse sistema, no Brasil, então você acha que tudo é normal, que vai haver eleições, que está tudo certo, né? Lula livre, STF, Bolsonaro mito, e assim por diante. É gente que não entende que está no sistema. Quando você sai do sistema, no Brasil real, no mundo real, então você vai entender o que está acontecendo. E aí que está a maravilha da coisa. É por isso que você é muito importante. As 320 pessoas ao vivo aqui, vocês são muito importantes, porque vocês estão saindo do sistema e estão trazendo outras pessoas para fora desse sistema. Então, gente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, de coração, né? Pessoas que estão me acompanhando na live já há muito tempo, né? Compartilhe, dê seu like, que logo mais nós vamos trazer notícia do que está acontecendo no Brasil. Robert Blake Neller, comandante dos fuzileiros navais, e 300 homens do corpo de fuzileiros navais já estão no Brasil. E o pau vai comer e o bicho vai pegar. Até a próxima, compartilhe, dê seu like, se Deus quiser, até a próxima.